Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Agradeço primeiramente a Deus, por esta oportunidade, agradeço o convite da missionária Silvana, Deus abençoe a missionária Débora, o pastor Carlinhos, e todo o corpo de obreiros, em nome de Jesus. Aqueles que trouxeram vossas Bíblias, abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6, vamos estar lendo do verso de número 1 até o verso de número 10. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 1. Juízes, capítulo 6, versículo de número 1. Conforme os irmãos vai achando, vai dando glória a Deus, que aqui ninguém é proibido de adorar o Senhor. O título do texto vai nos dizer assim: servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subia. E punha-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhoto, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e estavam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vós tirei da casa de servidão, e vós livrarei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vós oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitou, mas não destes ouvido a minha voz. Os amados irmãos, pode se assentar em nome de Jesus? Irmãos, a gente vai ver que para a gente chegar até o período dos juízes, a gente vai ver que no reinado de Moisés, ali Moisés, um grande servo do Senhor, um homem a qual fazia a obra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que ali Moisés, ele prepara um homem. Moisés ali, ele preparava alguém, se caso algo acontecesse com ele, ali teria um sucessor. A Bíblia vai nos dizer que ali Moisés, ele vai preparar um homem chamado Josué, um homem que também era escolhido pelo Senhor, um homem que ele foi considerado um grande profeta, aleluia, um homem, aleluia, na onde que ele era forte, na onde que ele era corajoso. Só que quando a gente, aleluia, quando Moisés, ele vem a morrer, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que ali eles estavam para alcançar a terra prometida, e a Bíblia, aleluia, vai nos dizer que ali Josué, ele toma a direção, aleluia, para ali eles
poder alcançar a terra, aleluia, prometida. Só que quando, aleluia, ali eles alcançam o seu objetivo, ali, aleluia, é alcançado a terra prometida. Só que a gente vai ver que durante, aleluia, o período de Josué, um homem, aleluia, na onde que ele pregava para as pessoas que era necessário ser forte, ser corajoso, que não era para o povo temer, porque o Senhor estava com eles. Só que Josué, ele vai cometer, missionária Silvana, uma grande falha na sua liderança. Irmã, mas como assim Josué, ele comete uma grande falha na sua liderança? A Bíblia vai nos dizer que Josué, ele não prepara alguém para ser o seu sucessor. Josué, aleluia, ele não treina alguém, aleluia, se caso vier algo acontecer comigo, você, aleluia, que vai comandar, você, aleluia, que vai fazer aquilo que o Senhor está ordenando. E ali, aleluia, quando Josué morre, não tem ninguém. E é aí, aleluia, que a gente chega no período dos juízes. Aqui no período dos juízes era um período muito histórico daquela época, um período, aleluia, também muito difícil também daquela época. Só que aqui, aleluia, a Bíblia vai nos mostrar que ali não existia nenhum líder, não existia ninguém que comandava, não existia ninguém que dava ordem, hoje é necessário fazer isso, não tinha. A Bíblia aqui vai mostrar para nós que ali o Senhor, ele vai chamar algumas pessoas para ser juiz de Israel, porque ali, aleluia, quando algo acontecia, quando algo, aleluia, era de suma importância, suma necessidade, era necessário o Senhor levantar alguém para comandar, aleluia, durante aquele período, aleluia, histórico, a qual não tinha ninguém. Aleluia, só que quando, irmãos, a gente chega aqui, aleluia, no capítulo de número 6, a gente vai ver, aleluia, que algo muito difícil está acontecendo sobre a terra. Aleluia, durante 40 anos, aquele povo, aleluia, somente fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas como assim, irmã, fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor? O povo, aleluia, vivia igual muitos vivem no dia de hoje. O povo, aleluia, achava que pecar, aleluia, era algo, aleluia, que era considerado, o Senhor, aleluia, já me perdoou. Só que o povo, aleluia, de vez deles, aleluia, o Senhor perdoar, e ali, aleluia, eles pararem de fazer isso, o povo continuava. O povo, aleluia, não queria conserto com o Senhor. Aquele povo, aleluia, que estava naquela época, só queria ficar na desobediência, só queria, aleluia, ficar vivendo uma vida de idolatria, uma vida, aleluia, na onde que queimava animais, oferecia sacrifício aos olhos do Senhor, e ali, aleluia, o Senhor não estava mais se agradando daquele povo. Só que aqui, aleluia, no versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Irmãos, aleluia, não foi o diabo que deu, aleluia, o povo de Israel na mão dos midianitas, mas foi o próprio Deus. Sabe por quê, aleluia? Às vezes algo na nossa vida acontece, às vezes, aleluia, algumas situações andam fora do lugar, e quando das vezes, aleluia, a gente olha para a direita, a gente olha para a esquerda, e a gente fala, é o diabo, aleluia, que tocou na minha vida, está permitindo isso acontecer, aleluia, para mim se revoltar, aleluia, e não fazer mais a vontade do Senhor. Só que aqui, aleluia, a Bíblia é bem clara que o Senhor, aleluia, os deu nas mãos dos midianitas. Sabe por quê, aleluia? Quando alguém não quer compromisso com o Senhor, quando alguém, aleluia, que entende a palavra do Senhor, que entende, aleluia, os mandamentos do Senhor, Deus, aleluia, permite as provas, permite, aleluia, os desertos, permite, aleluia, as perseguições acontecer na tua vida, para você entender,
entender, aleluia, que Ele é Deus, para você, aleluia, entender que Ele também tem o poder, aleluia, de tocar sobre a sua vida e permitir, aleluia, um processo acontecer sobre a tua vida. Sabe por quê, aleluia? O processo, aleluia, na nossa vida, ele não é para nos matar, mas o processo, aleluia, ele nos faz crescer. Sabe por quê, aleluia? Todo processo, irmãos, na nossa vida, assim, aleluia, como uma planta, aleluia, ela tem começo, ela tem meio e ela tem um final. Primeiro, aleluia, para uma planta, aleluia, crescer, ela precisa, aleluia, da primeira coisa, que é a raiz. Sabe por quê, aleluia? Eu e você também precisa de raiz na nossa vida. Uma raiz, aleluia, firmada em Cristo. Uma raiz, aleluia, firmada na palavra do Senhor. Uma raiz, aleluia, firmada na oração. Sabe por quê, aleluia? Aquilo que mantém um servo de Deus de pé, aleluia, é o jejum, é a oração, aleluia, é a palavra do Senhor, porque aquilo, aleluia, que alimenta a nossa alma, aleluia, é isso, aleluia, a oração, o jejum e a palavra. Sabe por quê, aleluia, as coisas dessa terra, novela, aleluia, TikTok, Instagram, não é aquilo, aleluia, que alimenta a nossa alma. Porque, aleluia, o único que pode, aleluia, alimentar a tua alma é o Senhor. O único, aleluia, que pode mudar a página da tua história, aleluia, é o Senhor. O único, aleluia, que pode te libertar nesta noite, aleluia, é o Senhor. O Deus, aleluia, todo-poderoso, aleluia. E aqui, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que aquele povo, aleluia, é colocado na mão dos midianitas. A Bíblia, aleluia, vai nos dizer que quando, aleluia, aquele povo é colocado nas mãos dos midianitas, tudo aquilo, irmãos, que aquele povo plantava, plantações, aleluia, que o povo ali plantava, animais, aleluia, gados, aqueles midianitas, aleluia, eles passavam igual gafanhoto, eles passavam, aleluia, roubando tudo, eles, aleluia, tudo aquilo que aquele povo, aleluia, plantava, que achava que ia colher, e imediatamente, aleluia, eles já vinham correndo e devastava tudo. Imagina, aleluia, o sofrimento que aquele povo estava. Pensa, aleluia, você plantar, aleluia, uma plantação, um alface, um tomate, um feijão, um arroz. Você, aleluia, ali esperar a colheita e de repente alguém vinha, aleluia, e tirar tudo fora. Aleluia, aquele povo estava sofrendo uma grande guerra espiritual, porque não era somente uma guerra física que aquele povo enfrentava, mas era uma guerra espiritual, porque aquele povo, aleluia, eles falavam com o Senhor: Senhor, o que vamos comer? Tudo, aleluia, que a gente está plantando, tudo, aleluia, que a gente está semeando, a gente não está vendo nada. Esse povo midianita, aleluia, eles estão acabando com tudo. Só que ali, aleluia, aquele povo que fazia, aleluia, aquilo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia, aleluia, vai nos dizer que aquele povo, ele começa a orar com o Senhor. Aquele povo, aleluia, eles começam a questionar ao Senhor: Senhor, estamos cansados. Estamos vivendo 7 anos nesse período difícil. Aleluia, 7 anos, irmãos, não são 7 dias, não são 7 meses, não são 7 semanas, mas 7 anos, aleluia, são aproximadamente 360 semanas. Imagina, aleluia, aquele povo, aleluia, sofrendo uma guerra, sofrendo, aleluia, 360 semanas aproximadamente. O povo, aleluia, estava cansado. Aquele povo, aleluia, já não sabia mais aquilo que eles iriam fazer. E eles começaram, aleluia, a adorar ao Senhor. Só que ali, aleluia, o Senhor, ele escuta a oração daquele povo.
A Bíblia, aleluia, vai nos dizer que ali, aleluia, o Senhor vai mandar um homem chamado Gideão, aleluia. Um homem, aleluia, que era escolhido pelo Senhor. Aqui, aleluia, no versículo de número 11, aleluia, os irmãos não precisam abrir. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bisserrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que de efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Aqui a gente vai ver, irmãos, que ali o Senhor, aleluia, envia Gideão, um homem, aleluia, que estava malhando trigo no largar. Para quem não sabe, aleluia, largar não era lugar, aleluia, de malhar trigo, mas era lugar, aleluia, de malhar uvas. Ah, irmã, mas por que Gideão, aleluia, estava dentro do largar? Porque largar, aleluia, era um lugar escuro. Era um lugar, aleluia, na onde que aqueles midianitas que passassem por ali não iria enxergar Gideão. Não iria, aleluia, ver aquilo que Gideão estava fazendo. Porque ali, aleluia, Gideão, ele foi um homem a qual que ele tinha medo. Gideão, aleluia, era um homem na onde que Gideão, ele tinha medo daquilo que o Senhor estava mandando ali fazer. Só que a Bíblia, aleluia, é bem clara e nos dizer, aleluia, o Senhor é contigo, varão valoroso. Naquele momento, aleluia, que Deus fala com Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Naquele momento, aleluia, o coração de Gideão, aleluia, traz paz. Naquele momento, aleluia, Gideão sabia que era o Senhor falando conosco. Sabe por quê, aleluia? Quando o Senhor fala conosco, o Senhor comigo e com você, aleluia, varoa, varão, aleluia, valoroso. A gente entende, aleluia, que a gente tem valor. A gente entende, aleluia, que a gente tem qualidade. A gente entende, aleluia, que a gente somos imagem e semelhança do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando das vezes as pessoas vão olhar para nós e muitas das vezes, aleluia, vão falar: ah, mas será que tal pessoa é assim? Mas eu e você, aleluia, a gente tem valor na nossa vida. Porque as pessoas de lá fora, aleluia, elas não conseguem enxergar o brilho e a essência que há dentro do meu e do teu coração. Sabe por quê, aleluia? As pessoas, elas olham, aleluia, para o nosso exterior, mas elas não olham, aleluia, para o nosso interior. Porque o nosso interior, aleluia, o homem não irá entender. A mulher, aleluia, não irá entender. O amigo, aleluia, não vai entender. Mas aquele, aleluia, que vai entender é o nosso Deus. Sabe por quê, aleluia? O nosso Deus, ele é um Deus que ele sonda os nossos pensamentos. É um Deus, aleluia, que ele esquadrinha a nossa mente. Sabe por quê? Hoje em dia, aleluia, a guerra mais espiritual que a gente passa na nossa vida, aleluia, não é, aleluia, com aquilo que fazemos, mas muitas das vezes, aleluia, é na nossa mente. Porque a nossa mente, aleluia, ela trabalha, aleluia, desde quando eu e você acorda até o momento, aleluia, que eu e você dorme. A nossa mente, aleluia, ela não para de trabalhar. E quando das vezes, aleluia, o diabo, ele joga seta na nossa mente pra gente tentar desagradar os olhos do Senhor. Mas aquele, aleluia, que está vivendo continuamente no altar do Senhor, sabe, aleluia, que não há pensamento, aleluia, que vai fazer, aleluia, você se mudar. Que não há pensamento, aleluia, que vai fazer você dar ouvido. Sabe por quê, aleluia? Aquele que tem intimidade com Deus sabe
sabe, aleluia, os pensamentos que o Senhor, Ele tem para a tua vida, sabe, aleluia, os pensamentos que o Senhor, Ele tem para a sua casa, porque muitas das vezes, irmãos, a vontade de Satanás é matar, roubar e destruir, mas a vontade do Senhor sobre a nossa vida é dar vida, aleluia, e vida com abundância, porque o nosso Deus, aleluia, é um Deus que Ele muda, aleluia, o diagnóstico do médico, é um Deus, aleluia, que Ele muda, aleluia, aquilo que talvez o advogado projetou, o juiz projetou, aleluia, que talvez o secretário de saúde, o vereador, aleluia, projetou sobre a tua vida, aleluia, porque quando Deus dá uma palavra, irmãos, não há ninguém que vai impedir os planos do Senhor. E aqui, aleluia, o Senhor estava dando uma palavra para Gideão. Não era Gideão, aleluia, que seria capaz de impedir, aleluia, os planos do Senhor sobre a vida dele. E ali, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Gideão, ele fala com o Senhor: Senhor, mas como assim, Senhor, alguém como eu? Mas como assim, Senhor, eu vou vencer, aleluia, esta guerra? Eu vou vencer, aleluia, esse desafio. Aleluia, como assim, Senhor? O Senhor, aleluia, está me dando, aleluia, para poder vencer contra esses midianitas. Só que ali, aleluia, mais uma vez o Senhor, Ele olha para Gideão e fala: não temas, você é valoroso. E o Senhor, aleluia, nesta noite está dizendo, aleluia, para cada um de nós: não temas. Quantas das vezes, irmãos, queremos temer, aleluia, quando o Senhor dá uma ordem? Quantas das vezes, aleluia, temos medo? Porque Gideão, aleluia, era um servo do Senhor, mas aqui, aleluia, ele tinha medo. Aqui, aleluia, Gideão, ele tinha medo, aleluia, de enfrentar aquele povo. Gideão, aleluia, ele não sabia aquilo que ele iria fazer, aleluia, para ele vencer. Só que ele sabia, aleluia, que ele estava debaixo de uma promessa. Gideão, aleluia, não estava debaixo de qualquer promessa, mas era a promessa do Senhor sobre a vida dele. Mas era a promessa, aleluia, de salvação sobre a vida dele. Mas era, aleluia, uma promessa de mudança, aleluia, de cenário sobre a vida de Gideão. A Bíblia, aleluia, aqui vai nos dizer que ali Gideão, aleluia, ele vai falar para o Senhor: Senhor, mas como assim? A minha família é a menor em Manassés, mas como assim alguém como eu, aleluia, vou vencer esta guerra? Quantas das vezes, irmãos, a gente olha para a nossa condição social? Quantas das vezes, aleluia, a gente olha para a nossa família? Quantas das vezes, aleluia, a gente olha para o cenário que a gente está vivendo? E quantas das vezes, aleluia, a gente automaticamente, a gente se inferioriza, a gente acha: eu não vou passar, aleluia, naquela prova. Irmã, não vou conseguir aquilo, aleluia, porque eu me acho inferior. Não. Eu e você, aleluia, a gente não somos inferiores. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele quer que você se sinta inferior, mas você é superior. Sabe por quê, aleluia? Você carrega algo na tua vida que muitos lá fora queriam ter e não tem. Muitos, aleluia, lá fora queria ter aquilo que você tem e não tem, mas como assim? Você carrega, aleluia, a presença do Senhor sobre a tua vida. Sabe por quê, aleluia? A presença do Senhor é aquilo, aleluia, que nos mantém de pé todos os dias. É aquilo, aleluia, que não faz eu e você parar. É aquilo, aleluia, que não faz eu e você retroceder. É aquilo, aleluia, que nos traz força de vir para a casa do Senhor. Porque a gente entende, aleluia, que o nosso compromisso, aleluia, ele não é com o pastor da igreja, ele não é com a missionária, que o nosso compromisso, aleluia, não é com o líder, mas que o nosso compromisso é com o Senhor. Sabe por quê, aleluia? Nossa salvação, irmãos, ela é individual. Não tem como, aleluia, você falar para o Senhor: ah, Senhor, mas pastor fulano vai me salvar. Não vai. Sabe por quê, aleluia? Aquilo que vai
vai te salvar. É você, aleluia, renunciar todos os dias. É você, aleluia, matar a sua carne, aleluia, para viver a vontade do Senhor. É você, aleluia, deixar o velho homem, a velha mulher de lado e viver, aleluia, aquilo que os céus têm projetado, aleluia, sobre a tua vida. Porque Gideão, aleluia, Gideão renunciou. Gideão, aleluia, ele poderia ter falado: não, eu vou ficar aqui escondido, eu não vou, aleluia, ajudar esse povo, aleluia, porque a minha família, aleluia, é a menor. Mas não, Gideão, aleluia, ele renuncia. Gideão, aleluia, depois desse momento que ali, aleluia, o Senhor trata com ele, Gideão, ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, ele fala: Senhor, eu não vou mais temer, eu vou, aleluia, para cima, porque eu sei, aleluia, que as coisas, aleluia, dessa terra são passageiras, mas aquilo, aleluia, que o Senhor me deu uma missão para fazer, aleluia, sobre esse povo de Israel, ali, aleluia, o Senhor vai me dar graça e eu vou vencer, aleluia. E quando Gideão, aleluia, entendeu isso, irmãos, ali, aleluia, algo diferente acontece na vida daquele homem, algo, aleluia, extraordinário, aleluia, acontece sobre a vida daquele homem, porque ali, aleluia, o Senhor falou para Gideão: Gideão, você, aleluia, falou que você era o menor da casa. Você, aleluia, falou para mim: ah, Senhor, mas como assim, Jesus? Só que ali, aleluia, o Senhor enviou Gideão, porque ali, aleluia, Jesus precisava que Gideão entendesse a chamada dele. Ali, aleluia, o Senhor precisava que Gideão, aleluia, entendesse os propósitos de Deus sobre a vida dele, sobre a chamada. Porque, aleluia, nem tudo era sobre Gideão, mas era, aleluia, sobre aquele povo, irmãos, que estava ali sofrendo. Aquele povo, aleluia, que estava com fome. Aquele povo, aleluia, que eles não conseguiam, aleluia, mais escolher. Gideão, aleluia, quando ele estava dentro daquele largar, ali malhando, aleluia, aquele trigo, Gideão, ele fala: eu não posso deixar esse povo padecer. Eu não posso, aleluia, deixar esse povo morrer de fome, porque eles precisam de mim. Eles precisam, aleluia, ainda mais do Senhor. Ali Gideão, aleluia, Gideão, ali o Senhor vai colocar um espírito, aleluia, de ousadia, de empatia sobre Gideão. Porque Gideão, aleluia, ele poderia, missionária Silvana, pensar no seu próprio ego: não, eu vou malhar aqui o trigo, aleluia, no largar, e eu vou deixar só para mim comer. Só que não, Gideão, ele se preocupa com aqueles irmãos. Gideão, aleluia, ele se preocupa com aquele povo que estava, aleluia, por trás dele, desesperado, sem saber, aleluia, o que vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, nós seres humanos, a gente olha somente para o nosso próprio eu. A gente olha para o nosso próprio ego. E às vezes a gente não pensa no próximo. Às vezes, aleluia, a gente não pensa no da direita nem da esquerda. Às vezes a gente pensa tanto na gente: ah, eu vou fazer isso porque é para mim mesmo. Mas muitas das vezes, irmãos, quantas das vezes a gente vê pessoas lá fora, muitas das vezes precisando de uma coberta, precisando, aleluia, de um pouco de comida, precisando, aleluia, às vezes nem de um alimento, nem de uma coberta, mas muitas das vezes de uma palavra amiga, mas muitas das vezes, aleluia, de ouvir um versículo da palavra do Senhor, e eu e você, aleluia, olhar para ele e falar: Jesus te ama. Só que quantas das vezes a gente é hipócrita, a gente, aleluia, não tem coragem de cumprimentar alguém e falar: aleluia, Jesus te ama. Jesus, aleluia, tem algo na tua vida. Jesus, aleluia, quer mudar a tua história. Sabe por quê, aleluia? Muitas das vezes a gente não consegue, aleluia, trazer mais pessoas próximas de Deus.
Porque às vezes, aleluia, a gente acha que nós buscar por nós já é o suficiente. Mas será, aleluia, que talvez ser você ligar para aquele amigo, para aquele colega e falar: Jesus quer ter um encontro com você. Aleluia, Jesus quer mudar a tua história. Aleluia, Jesus quer transformar a tua família. Sabe por quê, irmãos? Quando eu e você, aleluia, toma uma atitude, aleluia, para falar isso, ali o céu se move. Ali o céu, aleluia, se abre de uma tal maneira, porque Jesus, aleluia, ele vê que nem tudo é sobre eu e você, mas que é tudo sobre o Senhor. Porque, aleluia, o Senhor quer que eu e você, aleluia, tenha compaixão pelo próximo. Quer que eu e você, aleluia, seja um missionário, uma missionária do Senhor. Ah, irmã, mas eu não tenho cargo de missionária. Eu também não tenho. Só, aleluia, que eu e você não precisa de cargo, aleluia, para poder fazer a obra do Senhor. Eu e você, aleluia, a gente não precisa de status para poder fazer a obra do Senhor. Eu e você, aleluia, não precisa de foto em cartaz, aleluia, para poder fazer a obra do Senhor. Sabe por quê, aleluia? É através de nós, irmãos, que o Senhor, aleluia, quer resgatar aquele, aleluia, que a sociedade falou: ah, aquele lá vai permanecer daquele mesmo jeito. Ah, aquele lá, aleluia, vai permanecer da maneira que está. Aquele lá, aleluia, não tem solução. Mas quando, aleluia, você abre a nossa boca e falamos, aleluia, de Jesus, ali, aleluia, o Senhor mostra que tem solução. Ali, aleluia, o Senhor mostra que ainda tem salvação de alma. Ali, aleluia, o Senhor mostra que ainda há libertação, aleluia, e cura sobre aquela vida. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai ver, irmãos, que aqui, aleluia, ali, aleluia, o Senhor vai falar novamente, aleluia, com Gideão, aqui no versículo de número 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão, ah, Senhor meu, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje que está em Ofra dos Abisserritas. Ali, aleluia, novamente o Senhor vai falar para Gideão. E ali, aleluia, o Senhor permite, aleluia, Gideão ver o Senhor face a face. Para Gideão, aleluia, entender, aleluia, que era o Senhor mesmo tendo um tete a tete com ele. Que era o Senhor, aleluia, falando para Gideão: Gideão, eu vou mudar o cenário que está. Gideão, aleluia, hoje o cenário, aleluia, é um cenário talvez de morte, talvez de destruição, talvez de ruína, talvez, aleluia, esse povo, aleluia, já não está vendo mais solução. Mas eu vou levantar um povo que vai guerrear sobre esta terra, que vai, aleluia, chacoalhar, aleluia, esta terra e vai se movimentar. Ali, irmãos, aleluia, quando Gideão, ele escuta novamente ali o Senhor falando com ele, Gideão, ele fala para o povo: tá no momento da gente, aleluia, se chacoalhar. Tá no momento, aleluia, do cenário ser mudado. Tá no momento, aleluia, do Senhor nos tirar, aleluia, da mão dos midianitas. Porque a gente já entendeu o propósito do Senhor. A gente já entendeu aquilo que o Senhor, ele quer fazer. Ali, aleluia, o Senhor fala para Gideão: Gideão, reúne esse povo. Reúne, aleluia, todo esse povo de Israel que está aí com você. E vamos, aleluia, começar a mudar. Vamos, aleluia, fazer, aleluia, com que esse cenário seja diferente. Porque, aleluia, o cenário que eu tenho, aleluia, para esse povo agora é um cenário de vitória.
é um cenário de paz, é um cenário, aleluia, de vida nova, porque as coisas velhas já se passaram. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, aqui, aleluia, os irmãos não precisam abrir, aleluia, no capítulo de número 7. Então Jebual, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acampara junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outreiro de Moré no vale. E disse Gideão, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, aprego aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram 22.000, e 10.000 ficaram. A Bíblia, aleluia, irmãos, vai nos dizer que ali, aleluia, Gideão, ele começa a reunir aquele povo. Gideão, aleluia, ele chama aquele povo, aleluia, para eles vencer, aleluia, os midianitas. Só que ali, aleluia, o Senhor fala para Gideão, Gideão chama todo esse povo. Só que aqui, irmãos, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que era 32.000 homens. Imagina, aleluia, 32.000 homens. Era praticamente a cidade inteira de Potim, reunida, aleluia, num só lugar, para poder vencer os midianitas. Só que ali, aleluia, o Senhor falou para Gideão, Gideão, ainda é muito. Ainda, aleluia, no meio desse povo existe medrosos. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, Deus não lida com pessoas medrosas. Deus ama, aleluia, o medroso, mas Ele quer, aleluia, que o medroso, aleluia, seja liberto do medo. Porque o medo, aleluia, só atrapalha o propósito, aleluia, do Senhor. O medo, aleluia, só faz você paralisar no mesmo lugar. Porque a partir do momento que você permite o medo sair da tua vida, ali, aleluia, tudo aquilo que está parado, o Senhor começa a destravar, aleluia, e a mudar a história, aleluia, da tua chamada, aleluia. Só que ali, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que 22.000 homens foram embora. Só 10.000 ficaram. Imagina, irmãos, aleluia, de 32.000 homens, só 10.000 homens ficar. Só que ali, aleluia, o Senhor, Ele olha para Gideão, Ele fala: Gideão, ainda no meio de vós há muitos medrosos. Aleluia, começa a pregar, aleluia, novamente a palavra, aleluia, para ver quantos povos, aleluia, vai ficar. Irmãos, aleluia, a gente vai ver que a peneira, aleluia, do Senhor, ali, aleluia, a peneira do Senhor, aleluia, o Senhor começa a peneirar aquele povo. Só que a Bíblia, aleluia, vai nos dizer que Gideão, ele vence. Gideão, aleluia, ele vence aquela guerra, só que não foi com 10.000 homens, foi com 300. Imagina, aleluia, de 32.000 homens para 300 homens, aleluia, vencer aquela guerra. Foram 31.700 que ficou para trás. A irmã, aleluia, mas por que, aleluia, que essa quantidade toda ficou para trás? Porque nem todo mundo, irmão, aleluia, está, aleluia, totalmente, aleluia, vidrado no Senhor. Nem todo mundo, aleluia, está no mesmo propósito, aleluia. Sabe por que, aleluia, muitas das vezes o Senhor permite a peneira, aleluia, acontecer? Porque o Senhor, aleluia, Ele quer andar com pessoas, aleluia, que estejam no mesmo propósito. E hoje, aleluia, cada um de nós estamos no mesmo propósito. Porque o propósito, aleluia, que viemos aqui nesta noite
hoje, aleluia, não é passar tempo, não é estar, aleluia, dentro de um shopping, mas é estar, aleluia, dentro da casa do Senhor, aleluia, um lugar a qual que aqui foi consagrado pelo Senhor, para eu e você, aleluia, poder adorar ao Senhor e agradecer, aleluia, ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem dado a mim e a você, porque, aleluia, muitas das vezes, irmãos, a gente vem para pedir, a gente vem, Senhor, Senhor, hoje eu preciso de uma bênção, Senhor, hoje, aleluia, eu venho aqui por causa de uma resposta. Mas, irmãos, eu e você tem que entrar, aleluia, para dentro dessa porta e agradecer ao Senhor, aleluia, pelo dom da vida, aleluia, pela oportunidade, aleluia, que eu e você pode respirar, porque quando as pessoas queriam estar no meu e no teu lugar, e quando das vezes, aleluia, pessoas estão dentro de uma UTI, respirando, aleluia, por aparelhos, estão, aleluia, numa cadeira de rodas, sem poder andar, aleluia, pessoas, aleluia, deficientes, a qual queria falar e não consegue falar, pessoas, aleluia, a qual queria poder ouvir, aleluia, e não pode, e eu e você, aleluia, gente, aleluia, que aleluia, eu creio que não há nenhum deficiente, ninguém, aleluia, que não consegue ouvir, que não consegue falar, que não consegue, aleluia, andar. Aqui, aleluia, existe pessoas saudáveis, existe pessoas, aleluia, que tem, aleluia, que levantar a mão para o céu e agradecer ao Senhor por aquilo, aleluia, que Ele tem feito na tua vida, porque ali, aleluia, quando Gideão, aleluia, que aqueles 300 homens, ali, aleluia, Gideão venceu os midianitas, Gideão, aleluia, não murmurou, Senhor, mas por que só 300? Quantos homens, aleluia, que tinha ali, aleluia, comigo, que poderia, aleluia, me ajudar, aleluia, e não me ajudaram, sabe por quê, aleluia, Deus mostrou para Gideão, que não é, aleluia, na quantidade, mas é na qualidade, que não é, aleluia, em milhares de pessoas, mas é nas pessoas, aleluia, que o Senhor manda estar, mas é, aleluia, as pessoas que o Senhor, aleluia, coloca, sabe por quê, irmãos, o nosso Deus, aleluia, é um Deus, aleluia, que Ele é especialista em fazer, aleluia, reviravoltas, porque, aleluia, o estado de Israel era um estado, aleluia, vulnerável, era um cenário, aleluia, de destruição, de ruína, mas ali, aleluia, o Senhor levantou aquele homem para poder, aleluia, salvar aquele povo, para poder, aleluia, trazer a cura para aquele povo, para trazer, aleluia, novamente a alegria, aleluia, para o coração daquele homem. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus, Ele é um Deus, aleluia, que Ele transforma o problema em solução. Talvez, aleluia, você entrou aqui nesta noite, irmã, eu tô cansada, irmã, aleluia, faz 7 anos, 3, 4, 5, faz meses, aleluia, que o diabo, aleluia, tem atormentado a minha vida, aleluia, que o Senhor, aleluia, também me colocou no meio de um propósito, eu não enxergo, aleluia, mais solução, eu não vejo, aleluia, mais vitória na minha vida. O Senhor, aleluia, quis mostrar para você, aleluia, através dessa palavra, que um homem, aleluia, que era o menor da casa, um homem, aleluia, que ninguém dava nada por ele, um homem, aleluia, que resgatou uma cidade, aleluia, na onde que as pessoas já não via mais solução. Uma cidade, aleluia, que estava praticamente morta. Que para o homem, aleluia, aquela cidade não iria mudar. Mas ali, aleluia, o Senhor, Ele levantou um grande profeta para mudar a história daquele povo. Para mudar, aleluia, a vida de Gideão. Porque enquanto Gideão fazia, aleluia, a vontade de Deus,
Ali o Senhor mostrava para Gideão: Gideão, você teve medo. Gideão, aleluia, você desacreditou da chamada que eu coloquei na tua vida. Mas eu estou te mostrando que não é como eu quero, mas é como, aleluia, eu, o Senhor, quero na tua vida. Aleluia, o Senhor, irmãos, mudou a história, aleluia, daquele povo. E o Senhor, aleluia, também quer mudar a tua história. O Senhor, aleluia, também quer mudar a tua casa. O Senhor, aleluia, também quer mudar, aleluia, a página da tua história. A irmã, aleluia, nesta noite, eu tô cansada, eu quero mudança. Irmãos, vem aqui na frente, aleluia, que os obreiros, aleluia, vão estar orando por você. A irmã, aleluia, faz tanto tempo que a minha vida tá travada, só processo, só deserto, não vejo mais solução. Esse culto, aleluia, foi para você. Porque o Senhor, aleluia, quer mostrar solução para a tua vida. Irmã, eu preciso, aleluia, de uma oração. Aleluia, porque eu preciso, aleluia, que o Senhor muda algumas áreas da minha vida e mostra para mim, aleluia, que Ele vai fazer. Vem, irmãos, aqui na frente, aleluia.